porque aquilo era algo específico. Eu falei, peraí. Então, eu fui lá na inteligência artificial, falei, olha, eu tenho uma situação assim, de um tamanho tal, o meu solo é isso, porque eu tinha sondagem, o meu solo é assim, 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 e eu quero uma fundação. Ela me gerou tudo, e no final ela faz aquela pergunta assim, e aí O eu que coloquei mais para posso ela. fazer? Eu coloquei para ela, considere utilizando o programa de cálculo X, né, que eu tenho lá algumas referências, e isso e aquilo. E aí você vai completando as informações. Você quer que eu gere um projeto para você? Aí ela, Você em fala, nossa, DWG, em PDF. E ela me gerou ali o corte da fundação, a planta baixa, a especificação do ferro. Então, 6N1 com... Eu falei, gente, pronto. Então, assim... olá pessoal, mais uma vez aqui, Primo Zé Cast, mais um episódio quentinho para vocês. Hoje estou trazendo uma pessoa, uma engenheira civil. Nós iremos falar com a Priscila sobre vários assuntos relacionados à obra, empreendedorismo, vida pessoal. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dela, sobre a vida da Priscila. Mas antes de conversar com a Priscila, antes de apresentá-la, vou deixar aqui uns recadinhos. Não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações. Não deixe de fazer seus comentários, sugestões. Está gostando? Não está? Tá? E tenho também um recado aí para a galera. Na verdade, temos o concurso fotográfico para profissionais da pintura. É isso aí, galera. Você que é pintor, você que é pintora e quer ver o seu trabalho exposto numa exposição fotográfica, olha só, uma exposição fotográfica. Então, esse concurso irá trazer o quê? O olhar do pintor, o olhar da pintora, como você enxerga o seu trabalho, de que forma você vê o seu trabalho. Então, essa é uma grande oportunidade de você mostrar o seu talento e participar de uma exposição fotográfica. A primeira exposição será no Senai Guarulhos, no Senai de Guarulhos. Então, fique atento às informações, estaremos passando mais informações. Além da pré-inscrição, que já está aí, ó, quentinha, se inscreva, faça a sua pré-inscrição. Na pré-inscrição você já adquire o e-book de fotografia e no decorrer nós iremos marcar uma live para falar sobre fotografia, tirar algumas dúvidas. Então, tá quentinho o negócio, hein? Não perca esta oportunidade. E vamos lá conversar com a nossa convidada de hoje, Priscila. Oi, Priscila. Olá, Jota. Como é que você tá? Bem, estou bem. Estou feliz com o convite. Ah, Obrigada. que bom. Né, que eu espero que seja aí um bate-papo que venha a contribuir bastante com o pessoal que está começando na área e com o pessoal que já está aí há algum tempo, Já tá né? Que seja uma tempo. conversa muito proveitosa para todo o pessoal aí que está... Então você é engenheira civil? Civil. Sou engenheira civil, sou técnica em edificações. Tá. Então, depois fiz a faculdade de engenharia civil e fiz uma pós-graduação em perícia e gestão de contratos. Né? Então, porque depois eu caminhei bastante aí para a área de gerenciamento de obras, planejamento. Então, foi algo que veio a complementar. Mas o início de tudo foi o técnico de edificações. Aí começou, né? Começou. Mas a sua grande motivação, ela iniciou em que determinado momento? Falou, olha, eu vou fazer engenharia. Porque é um universo masculino, né? É um universo masculino. Então, assim, não foi um dia que eu acordei, eu estava terminando o ensino médio, né? E aí falar, eu vou ser engenheira, escolhi ser engenheira. Não, eu falo que a engenharia me escolheu. Mas eu sou muito feliz também com essa escolha, porque foi assim, foi meu primeiro emprego, né? Eu pude primeiro terminar o ensino médio para depois começar a trabalhar. E aí o meu primeiro emprego foi num escritório de engenharia, né? Uma construtora pequena, de pequeno porte. E aí eu tive essa oportunidade. Entrei ali para ser auxiliar de escritório e fazer algumas coisas e começou essa vivência. Então eu nem sabia onde eu estava pisando. Né? Então, a gente começa a trabalhar como recepcionista numa clínica médica. Eu dei a sorte de trabalhar nessa área. E aí eu comecei a me interessar muito. Então, eu tinha oportunidade, as obras eram próximas do escritório. Então, às vezes, eu ia para levar um documento e para fazer qualquer coisa de escritório mesmo. E aí, eu tinha oportunidade de começar a pisar na obra e ter essa vivência. E a gente normalmente fala canteiro de obra, né? Canteiro de obras. E aí, eu conhecia, né? Era uma construtora menor, então eu conhecia os meninos, como a gente fala, né? Eu conseguia chegar e perguntar algumas coisas.
E dentro do escritório, uma área que me chamava muito a atenção era a área de orçamento. Porque então eu tinha uma arquiteta, que era esposa, né, de um dos donos, e ela que cuidava dessa parte de orçamento. Então chegava essa demanda, ela começava a fazer o orçamento, mas não tinha um tempo para me explicar como aquilo funcionava. E aquilo começou a me chamar a atenção. Então eu fui pegando um jeito de leitura de projeto, uma pergunta, outra. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu pegava um orçamento que ela montava, a gente trabalhava muito com área hospitalar. Tá. Um orçamento para reformar uma sala de raio-x, por exemplo. Então, eu pegava aquela planilha que ela tinha feito, aquele projeto, eu levava para casa no fim de semana e eu começava a fazer aquilo. Eu falava, tem que ficar igual dela. Então, eu chegava na segunda-feira, ela não tinha um tempo para me ensinar. Ela não ia pegar na minha mão e fazer. Então, eu chegava e fazia uma pergunta. E como você chegou nesse resultado? Eu não cheguei aqui. E aí, eu fui fazendo isso. Nesse meio tempo, eu lembro que chegou meu pai é metalúrgico, e aí chegou em casa algo do sindicato lá dos metalúrgicos, junto com uma escola técnica, e tinha um técnico em edificações. Falei, olha, isso daqui está relacionado com o que eu estou trabalhando, é uma área que me interessa, vou fazer o técnico de edificações. E aí eu fui fazer o técnico de edificações, porque ali eu tinha dentro do escritório uma influência mais para a arquitetura. Mas tinha a questão do desenho, aquela mão leve, lapiseira, né? Tudo era lapiseira, Pentel, 03. Não é muito meu jeito. Fiz o técnico. E no técnico eu tive certeza que a minha questão era a engenharia. Falei, o aí meu você lado... conseguiu se identificar, né? Porque isso. Eu vejo assim, muitas pessoas, elas não ainda estão no ensino médio, mas elas não sabem qual é a sua vocação. Não tem uma visão de qual área que ela quer atuar. Sim. E você aí já conseguiu ter uma visão de que área que você queria. Era o segundo colegial, né? A segunda colegial, verdade. Eu já fazia teste vocacional, eu tinha um professor que ele me dava aula desde a 7ª série, lá ele falava, não, você vai sair daqui sabendo o que você quer ser. E eu fazia os testes vocacionais e eu tinha uma tendência para engenharia de alimentos. Então, pelo menos a engenharia ali, o teste vocacional acertou, né? Tá. Mas as condições do dia a dia não me permitiu fazer engenharia de alimentos. E aí, foi a realidade, foi indo dia a dia. Eu fiz o técnico, gostei. E ainda assim, não podia fazer faculdade na sequência, não tinha condição. Depois de um tempo, eu mudei para uma outra empresa, comecei a trabalhar. Aí, já fui para a área comercial. A gente trabalhava nessa outra empresa. Eu fiquei 5 anos nessa primeira. E aí, abri caminho, fui para uma outra, né? E aí, onde eu fiquei 10 anos. A gente já comecei a trabalhar com área comercial, muita loja de rua. Então, né, grandes magazines de rua. E ali eu tive a oportunidade. Aí eu fui fazer a faculdade de engenharia. Só que eu gostava muito de ficar no canteiro. Eu gostava de ficar no canteiro. Gostava desse ambiente, Isso, eu gostava. E aí, durante a final da faculdade, no penúltimo ano, eu passei por um escritório de projetos. Fui trabalhar com projetos de fundação e estrutura. Fiquei lá 10 meses. Né, nesse meio tempo, que me trouxe, eu via na prática o que a faculdade estava mostrando ali na teoria, todas aquelas áreas, todas aquelas aulas de cálculo e tudo. Então, fui lá, eu vi isso, mas eu vi que ali não era para mim. O dia a dia do escritório de projetos, a tela do AutoCAD, sabe? Assim, era muito... Eu preciso do negócio mais prático, eu queria chegar na obra, eu quero ter o problema, eu quero chegar no fim do dia e ter aquela coisa do... Eu resolvi isso daqui, e aí você vê o negócio acontecendo. Eu falei, puxa, o projeto eu vejo aqui. Mas a minha oportunidade de ir na obra e ver aquilo do começo ao fim vai ser menor, né? Então, o foco é um ou é outro. Tá. Então, queria estar na obra. Voltei para a obra, para a mesma empresa onde eu tinha começado. Terminei a faculdade, já estava lá, mas em obra. Só que aí a empresa foi crescendo. E eu era a funcionária mais antiga da empresa. Então, ali eu tive também uma oportunidade absurda, assim. Então, fui cuidando da parte de gestão da empresa. Você conseguiu navegar dentro da empresa em diversos setores. Diversos setores, todos eles. Só que nisso, eu fui tendo que sair da obra. Né? Falei, olha, não dá, porque para a obra a gente contrata um engenheiro de obra e eu preciso de você aqui. Porque aqui essa parte do escritório, que até então também era uma empresa pequena e ela cresceu muito, eu preciso de você. Para passar aqui para o pessoal do RH, para falar com o setor fiscal, para cuidar do departamento de compras, eu senti falta da obra ali. Para mim foi um baque no começo, mas eu fui me adaptando. E aí foi onde eu caí muito levei para a área de orçamento e planejamento. Então, orçamento, cronograma, contrato de obra. Eu vejo hoje, assim, tem
contato com uma variedade de pessoas, né, tanto com arquitetos, engenheiros, o pessoal que está na obra, né, o mestre de obra, o empreiteiro, né, quem está atuando na obra. Então, assim, mas muitos falam sobre a dificuldade em montar um orçamento. Acho que o grande vilão aí é o orçamento, né? É o orçamento. Pro empreiteiro, né, que ele vai pegar uma obra menor, ou pro maior, que seja. E aí, só que, estranho, né? Eu não valorizava isso. Para mim era tão automático, porque eu comecei a fazer isso lá desde o meu primeiro emprego. E aí eu fui aprendendo, para mim era natural. Parece que eu não percebia muito da importância disso, né? E aí até eu brincava assim que eu não sirvo para ser vendedora, né? Poxa, eu não saberia, eu não consigo, não dá para eu vender, convencer uma pessoa, forçar ela a usar um produto. E aí as pessoas me falam, mas você é vendedora. Sim. Porque quando você faz o orçamento e você consegue trabalhar ele de uma forma, você conduz para fechar a obra, você tá vendendo. Você está vendendo. Você tá então, a gente exatamente. passou de uma empresa que tinha 15, 20 funcionários para um momento que eu tinha 400. Então, assim, com 20 obras acontecendo. Então, você fala, puxa, eu acho que na área de orçamento eu consegui, sim, ter sucesso, né? E aí, mas você trabalhar para uma empresa, você saber a realidade daquela empresa, então você vai pegando o histórico dela, né? Hoje eu já estou fazendo orçamentos, minha forma hoje a gente vai falar daqui a pouco, da forma que assim, eu faço orçamento para empresas diferentes. Tá. Então, também tem essa Até porque o formato hoje, como você atuava, o formato hoje é um formato diferenciado, né? É o que você estava comentando, né? Hoje, a grande parte das pessoas estão trabalhando, muita gente trabalhando com consultoria, né? Está trabalhando com gestão de projeto, uma série de coisas, e estão trabalhando home office, que isso também facilita bastante. Bastante. Né? Hoje não tem, a gente não tem a necessidade de ter, dependendo da sua área, não tem necessidade de ter um escritório todo. Isso. Tal, e você consegue atuar de uma forma tranquila, né? E ter vida também, né? Ter vida também. Porque o problema é que a pessoa trabalha e não tem vida. Sim. E o pessoal que trabalha em obra, muitas vezes é isso. Tá na obra e fica totalmente empenhado na gestão da obra e acaba não tendo vida. Não tem vida, E aí ele cuida da obra, então ele cuida do pessoal no canteiro, né, dos funcionários. Você chegou a passar por esses momentos ou não? Para você foi mais tranquilo? Eu tive. Teve? Mas assim, na minha vida profissional, 90% dela eu fui CLT, né? Então, assim, tem algumas coisas que o pequeno empreendedor, o empreendedor passa, que eu não senti. Porque, sim, a gente tem uma blindagem. Então, apesar de estar à frente da empresa, de cuidar do lado de orçamento, do lado financeiro da empresa e depois, né, gerenciar tudo isso, mas tem uma blindagem, né? No final das contas, eu sou a funcionária, né? Então, tem algumas coisas. E quando você está trabalhando, você é o empreendedor, você está ali sozinho, você sente na pele. Isso eu vivi o ano passado com outro projeto, né? Que eu saí depois de 20 anos aí na engenharia. Não, mas aí a gente até conversou antes sobre esse assunto. Você pegou essa trajetória, né, todo esse histórico seu de CLT, que você trabalhava no setor, e de repente você decidiu virar uma empreendedora. Vou empreender. Tá. Como que foi essa experiência? O que te impulsionou? O que te levou inclusive, a escolher que tipo de serviço, de prestação de serviço você ia desenvolver para um público específico? A gente trabalha para uma outra pessoa, você sempre tem lá no fundo aquela vontade de fazer para você mesmo, né? Você fala, puxa, eu vou... E aí eu tive, sim, alguns momentos, porque as pessoas falavam para mim assim, mas você faz isso tão bem, mas você faz orçamento bem, você faz projeto bem, por que você não faz? Você não trabalha por conta, tal? E alguns momentos que eu tentei fazer isso, eu senti a dificuldade em ser mulher na engenharia. Foi aos momentos que eu falo assim, eu não me coloco como vítima, eu acho isso não é legal, mas sim, a gente enfrenta alguns preconceitos. Então, às vezes que eu tentei trabalhar na engenharia sozinha,
Mas por quê? Porque eu focava em obra. Eu não queria só fazer um projeto. Eu entendia de obra no total. Então, eu queria fechar uma obra. Eu fechar queria a obra e vender, administrar a obra. administrar a obra. E ali, eu senti em alguns momentos que faltava a presença de um homem para fechar o negócio. E aí, eu falava, puxa, como que eu consigo fechar para a empresa onde eu trabalho e eu não consigo fechar sozinha? Porque ali na empresa onde eu trabalho, tinha um homem sentado do meu lado para participar das reuniões. Então, esse foi a minha questão, assim, que eu senti um pouco de ser mulher na engenharia, até pra gente. Acho que até porque também existe uma grande dificuldade. Muitos homens, nessa questão dentro da engenharia, o pessoal que é o linha de frente, que é o pessoal que está na obra, muitas vezes eles não dão crédito para uma mulher. Não dão crédito. Eles não dão crédito. Você Ele acha que precisa- isso aí não sabe nada. Você Isso aí tem não que conhece, se impor, imagina, não está aqui no dia a dia. Você vai chegar lá, você passa uma demanda, você vira as costas, o cara já faz totalmente diferente. Por isso que a gente vê mestre de obra, eu vejo assim, né? O mestre de obra, ainda a maioria deles é um homem, né? É Eu não homem. conheço um mestre de obra, né? Uma mestra. Então, assim, por quê? Porque ali você vai, você fala com o mestre, você fala o que você quer e ele repassa isso e ele consegue fazer as cobranças. Depois a gente vai achando o jeito, né? Eu gosto muito dessa parte, assim, do contato direto com o pessoal na obra, eu gosto bastante. Mas ali, por algumas vezes que eu tentei fazer, umas 2 vezes que eu tentei fazer isso e teve essa objeção, eu voltei e falei, não, meu lugar é aqui, vou ficar aqui como funcionária, tal. Mas tinha isso dentro de mim. E aí, há 4 para 5 anos, né, mais ou menos 5 anos, eu conheço meu marido, que é muito, assim, uma pessoa maravilhosa. E hoje, ele não atua como engenheiro mecânico, mas ele é engenheiro mecânico. Tá. Então, a gente começou a pensar alguma coisa sempre pra gente, poxa, vamos trabalhar junto, né? Alguma Desenvolver coisa. algo junto. Vamos criar esse problema junto, Vamos né? criar um problema junto. A gente não tem problema, então vamos achar um problema? Tá tudo Como muito diz, eu bem. não tá muito indo tudo sossegado bem, aqui. tá indo tudo tão bem. Então, Vamos arrumar um probleminha? Vamos arrumar um probleminha? Vamos. E a gente ficava pensando. E aí, veio na busca, a gente estava sempre buscando alguma coisa, a gente fez uma viagem, né, para o sul, de carro, e nós vimos uma propaganda de uma franquia de locação de equipamentos para obra. E aí a gente falou, encontramos. A gente achou... Encontramos o setor que a gente quer. O setor que a gente consegue trabalhar junto. Porque ali eu entendo dos equipamentos, eu conseguia, ao meu lado, como engenheira civil, eu vou atuar na parte comercial. Eu tenho uma experiência com gestão assim, de empresa, né? Então, consigo. Ele também tem de gestão de empresa, porque ele já teve outras coisas com a família antes. E ele, como engenheiro mecânico, a parte de maquinário e manutenção de máquina e tudo aquilo, era perfeito. Perfeito, casava muito bem. Perfeito. Então, hoje ele trabalha na área de tecnologia, ele estava atuando na área de tecnologia, teve uma oportunidade de se desligar da empresa onde ele estava. Então, eu também me desliguei da empresa onde eu estava, e aí nós iniciamos esse projeto. E é um grande desafio, uma grande barreira você começar a empreender. Isso. E aí a gente ficou assim, e um continua onde está e vai o outro. E aí a gente começa aqui, depois você fica naquela. A gente falou, não, vai os dois. Se tiver que dar certo, como tiver que ser, porque o negócio é porque... Você traçou um plano assim, vamos esperar tanto tempo. Se em tanto tempo a coisa não acontecer, a gente volta para nossa vida normal. Na verdade, Jota, a gente tinha certeza que ia dar certo. Assim, porque outras coisas a gente já tinha analisado antes e falava, não, aqui tem esse risco, aqui tem... Mas ali foi um negócio que a gente fala, gente, é perfeito, assim. Sim, a gente entende demais do assunto. E aí, por ser uma franquia, nós conseguimos uma cidade como Guarulhos, que é uma cidade enorme, né? Então, a gente falou, tem tudo para dar certo, mas sempre muito realista. Aí, ali, a gente teve o desafio de trabalhar junto, né? Como casal. Porque até então, cada um trabalhava... Saía de manhã, voltava, toda a história linda, cada um contava seu dia a dia. Então, a gente foi trabalhar junto, teve esse desafio. Mas também a gente conseguiu... Isso também fez a gente crescer muito. Sim, porque o dia a dia, você está ali dia a dia... Muito. Muda. E aí, só que assim, a gente começou a loja num tamanho menor, mas a gente sabia que dentro de 6 meses, não chegaria a 1 ano, a gente teria que fazer um reinvestimento e essa loja ia ampliar. E, na verdade, a nossa intenção era ter 2 unidades só dentro de Guarulhos. Então, nosso plano era bem maior. Crescer.
Mas com 6 meses chegou o momento do reinvestimento. E a gente falou, agora tá bom, agora vamos sentar e ver o que tá acontecendo. Porque todo mundo sabe que você não vai ter um retorno imediato. Não o é retorno rápido, né? previsto nosso estava assim, a partir de 2 anos. De 2 a 3 anos a gente começar a ter Ou seja, você investe tempo, dinheiro, conhecimento por Isso. 2 anos para você começar a ter um retorno, né? A gente falou, Então, poxa, então lá para o fim do 2º ano a gente vai começar a abrir a 2ª loja e assim vai. E aí com 6 meses a gente falou, tá, chegou o momento do primeiro reinvestimento. E o que você está sentindo? Aí vem o lado de ser engenheiro, que é a razão. Então, lógico, a gente pegou aquele amor pelo negócio, você criou, você tudo, mas a gente olhou bem e falou assim, não é pra gente. Não vai dar. E existem as dificuldades do setor, do tipo de negócio. Foi o que a gente foi pontuando, porque a gente falou assim, olha, por que a gente fala não é pra gente? Mas assim, por quê? Eu vou pontuar as dificuldades de concorrência. Então, assim, pra gente falar do negócio, né? Porque eu via na loja, muitos engenheiros iam fazer uma locação e falavam, eu estou pensando em abrir um negócio nesse segmento. Porque, gente, locação de equipamento, você tem um equipamento e você tem um retorno em X tempo. Então, você compra uma betoneira em 10 meses de locação, você tem um retorno no valor da betoneira. Agora, e tudo que está por trás? Então, vem a questão trabalhista, vem a questão da concorrência. Infelizmente, a gente tem uma concorrência um pouco desleal. Então, assim, hoje a gente tem muitos produtos vindo, né, de outros países com uma qualidade muito inferior. Muito inferior, e aí então, você trabalha com material material de segurança. Isso. E aí você recebe, Isso. você então, vê no mercado pessoas utilizando materiais que não possuem uma segurança. Não possui segurança. Então, assim, eu tenho o meu andaime com uma norma, com uma RT, ele tem um preço. E aí eu tenho o meu concorrente que aluga o andaime que ele fez lá no fundo do quintal, sem norma nenhuma. Sem norma nenhuma. Então, eu vou oferecer o meu andaime completo, com roda, guarda-corpo, né? Então, toda uma ele não, ele fornece as peças e a pessoa vai lá, você passa e tá lá, né? Apoiado na calçada, para ficar um mais alto que o outro, apoiado no bloco. Bloco, madeira, enfim. As adaptações, que aí é onde surgem algumas situações de risco. Né? Acidente, falta de EPI, uma série de situações que ocorrem. Então você fala, então tá bom. Então eu vou começar a alugar o andaime também, sem rodas, sem guarda-corpo, e aí eu vou começar a ceder a essa pessoa. Então aí eu tenho uma betoneira que eu vou te entregar, ela tá com uma manutenção, porque eu tenho um mecânico, ela tá com manutenção feita, ela tem uma boa qualidade, e aí eu tenho o outro que aluga a betoneira, que tem 20 anos de uso, sem manutenção, sem nada. Só que quando você coloca essa betoneira na obra, você perde o seu dia do pedreiro, você perdeu o material, porque a betoneira quebra. Sim. E a locadora, ela não tem responsabilidade sobre o seu material que você perdeu, o dia do pedreiro que você... Não tem, exatamente. Mas aí essa pessoa alugou a betoneira e eu não aluguei. Eu deixei de alugar, eu fiz um investimento. Aí a gente tem as questões de imposto. Então, muitos dos fornecedores são de outros estados, fora de São Paulo, então eu pago um valor a mais. Aí eu tenho a questão trabalhista, porque a gente tem lá uma área de mecânico, então insalubridade, um monte de coisa. Então, a gente foi pontuando tudo isso. E a gente falou, puxa, no que a gente trabalhava, toda a trajetória que a gente tem, a gente vai esperar 2, 3, 4 anos ter toda essa questão, fazer um investimento de valores tão altos, né, para a gente esperar ter esse retorno, sendo que se a gente estava trabalhando cada um na tua área, a gente praticamente a gente já tem esse retorno hoje. Então, por que eu vou ficar esperando 2, 3 anos, né? E aí a gente decidiu que a gente ia voltar, né, para cada um para a sua área. Então, a gente colocou a loja à venda. A gente tinha uma loja muito sadia, a loja era nova, ela já tinha um faturamento, ela estava... E a gente, muito rápido, conseguiu vender a loja. Então, a gente... falou, isso também facilita, porque quando você está num negócio que ele começa a te dar prejuízo, até para você vender esse negócio fica difícil. Então, é mais difícil. A gente então, quando ele ainda está saudável... fica mais fácil, mais atrativo. Sim. Foi a nossa escolha. Então, a gente falou, puxa... E até por ser uma franquia,
outros franqueados acabam se interessando pela sua unidade. Foi o nosso caso. Então, assim, outros... Porque é uma cidade que tem uma demanda muito grande. Então, assim, Guarulhos pede ali de 2 a 3 lojas tranquilamente. Então, a gente teve um outro franqueado de São Paulo, junto com uma pessoa de Ponta Grossa, né, que é a franquia de lá, que aí eles fizeram a compra da loja. Então, foi muito rápido. Então, a gente fala, puxa, era uma loja saudável, né? A loja tinha um faturamento já bom. A gente fala, ela já se pagava, né? Então, a gente conseguiu. A gente tinha um retorno muito bom, né? Mas eu falei, a gente descobriu que... Você estava naquele momento de CLT, você vinha, né, já com esse histórico. Um determinado momento você decidiu empreender. Pô, vou empreender, vou ver. Isso. Vamos ver. Aquela velha história. Mesmo tendo conhecimento do setor, empreender é um grande desafio. É completamente diferente. Completamente diferente. Mas, eu falo, serviu para mim, por exemplo, para eu quebrar a questão do ser CLT. Porque a minha vida inteira eu tive medo. Então, eu falo, puxa, eu vou romper, eu vou sair aqui, tá tão seguro. E hoje você não é CLT? Hoje eu não sou CLT, eu não me vejo... Hoje você é dona do seu próprio negócio. Dona do meu próprio negócio. Eu não me vejo voltando a ser CLT. Assim, hoje, porque a loja me fez despertar de novo o amor pela engenharia. Porque depois de 20 anos trabalhando como engenheira, você fica meio assim, puxa, não tá tão igual, eu não estou aprendendo, eu não tenho motivo, eu já sei os problemas que a obra vai dar, Então, eu estava muito desanimada com a engenharia. Com o meu dia a dia, com a forma que eu estava trabalhando. Mas a sua nova forma de trabalho, isso foi uma reinvenção sua? Você se reinventou, você pegou todo aquele histórico seu, toda aquela sua bagagem que você já existia, você aproveitou tudo isso para uma nova situação? Isso mesmo, porque eu falei, tá, agora eu vendi a loja. E agora? Então, e agora? Bom. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir currículo, eu vou procurar emprego de novo, que foi a forma que eu sabia trabalhar. Mas aí, mais uma vez, meu marido, que me incentiva muito, que tá sempre ali, ele falou assim, não, você não precisa, olha em volta. Né? As oportunidades. Olha o que você sabe fazer. Olha esse exemplo, olha aquele exemplo. E assim, agora a gente fala, nós somos 2, então você pode tentar. Porque antes eu falava, puxa, se eu sair e der errado, sou eu sozinha. Agora não, justamente por isso nós somos 2. Então você vai lá, você vai tentar, assim como a gente começou o projeto da loja e a gente decidiu que não era isso, então agora você vai seguir dessa forma. E aí eu tô super feliz, porque assim, agora eu tô colocando a engenharia da forma que eu sei. Agora eu posso buscar mais, porque eu sentia falta do buscar, do aprender. Só que enquanto funcionária eu era limitada. Então eu falava, por que eu vou aprender tal coisa se não vai me deixar usar? Por que eu vou fazer tal coisa se eu paro aqui? Então eu não tinha por que aprender, por que buscar. Agora eu tenho por quê, porque agora eu posso oferecer. Porque agora é amplo, né? Agora tá, então vamos lá. Só para as pessoas entenderem um pouco, né? Porque senão a gente fica falando... às vezes, mas fica meio aleatório. Que bagunça, que salada de fruta. Tá, hoje você está atuando de que forma? Hoje eu atuo com gerenciamento de obras, né? Então, eu tenho o meu escritório. Hoje, na verdade, eu não tenho uma equipe, sou eu mesma. Tá. Né? Então, E você terceiriza equipes? Eu terceirizo quando é necessário. Então, hoje eu faço a prestação de serviço que era muito nítida e eu não enxergava. Então, eu tenho os construtores, os empreiteiros. Eu faço o orçamento, que é o que eu sempre soube fazer. Então, ele precisa fazer um orçamento para um cliente. Então, o cliente quer fazer uma casa. Só que ele não sabe fazer um orçamento, ele sabe quanto vai custar. Olha que legal, hein? Ele sabe quanto vai custar, mas ele não consegue pôr aquilo no papel. Ele não consegue dimensionar e transcrever tudo isso para um papel, para uma planilha. Com as palavras que o cliente dele vai entender. Porque muitas vezes eles falam assim, construir a casa que o senhor me pediu... Vou deixar uma deixa aqui para o pessoal. Olha, você que tem dificuldade em montar orçamento, chama aí a Priscila. A Priscila... Por favor. Mestre em orçamento, hein? Obrigada. Eu falo, tá vendo? É a carga, né? Foi todos esses anos. Mas você aproveitou todo o seu know-how,
todo o seu conhecimento e tá aplicando ele dessa forma. Dessa forma. Então, eu falo agora... Muita gente tem dificuldade Muita justamente gente. aonde? No orçamento. No orçamento. Eu falo, quantas vezes eu estava na construtora e aí eu recebi um orçamento de um serralheiro. E aí ele manda uma linha, né? Ó, para fazer o serviço custa tanto. Aí você fala, qual serviço? O que está incluso, o que não tá? Tem isso, tem aquilo. Isso quando não manda o áudio, né? E o áudio. Então, é tanto. Falo, minha função agora é pegar esse áudio e passar para transcrever as isso palavras que o cliente... Então, assim, poxa, você vai construir uma casa de 300 metros quadrados. Como que você vai construir uma casa de 300 metros? Tá, então... Só que... não é tanto. O que está incluso, o que não está? O que eu falo muito do orçamento, que é muito importante, é você escrever o que não está incluso. Deixa eu dar uma palhinha. Manu. Eu falo que muito do orçamento é você, mais do que você escrever o que está incluso, é você saber o que não está incluso. Só que para você saber o que não está incluso, você tem que ter um conhecimento. Então, a pessoa fala, olha, faz esse orçamento para mim dessa casa de 300 metros. Tá, o senhor vai fazer isso? Isso. E aí, quando eu começo a fazer as perguntas... Uma coisa é você fazer um orçamento de uma obra, de uma reforma. Sim. Às vezes uma reforma ela é mais simples. Uhum. Você vai reformar uma ala, você vai reformar um setor, você vai renovar um espaço. Uma coisa é um espaço delimitado. Vou trocar um piso, vou fazer uma pintura. Trocar um piso, exatamente. Uma coisa a quantidade de informação ali é menor. Uhum. Outra coisa é você fazer um orçamento de uma obra inteira. Sim. Isso é mais complexo. Mais complexo. E mesmo, você falou até da reforma, aí você fala assim, eu vou pintar. Tá com uma infiltração, ou, né, tem um mofo aqui, tá bom, ele vem de onde isso? Da onde vem isso? Tá lá? Então, assim, o senhor vai só pintar e vai virar as costas e vai embora, ou nós vamos tratar isso daqui? E aí, através dessas perguntas, aí você consegue fazer um orçamento completo. O cliente, né, o cliente que é a ponta final, que muitas vezes que é quem solicita o orçamento, né, ele vai solicitar orçamento, às vezes ele solicita a sua consultoria e ele vai contratar uma pessoa, às vezes ele tem a equipe lá que ele vai contratar. Sim. E às vezes você terceiriza essa equipe. Uhum. Você fala, não, eu tenho uma equipe, eu consigo indicar uma equipe, então... mas muitas vezes o que acontece, esse cliente, quando ele vai fazer orçamento, é justamente isso que você falou. Ele não tem essa noção, porque às vezes ele tem um problema de infiltração, que às vezes nem ele sabe que tem. Não sabe, ele acha que é só pintar. Ele acha que é uma mancha. Tem uma mancha ali, tá feio, mas é só dar uma raspadinha ali e pintar e tá tudo certo. Então é aí que você acaba identificando fora as coisas que você acaba descobrindo no meio do caminho. Sim, então eu falo, a pessoa pega um apartamento novo, aí ela vai mobiliar lá, vai decorar de acordo, né, do gosto dela. Eu quero trocar o piso da cozinha. A pessoa acha que é só ir lá arrancar aquele que tá lá e colocar outro. Aí eu falo, já me dá até um frio na barriga. Então, você sabe aqui de baixo tem uma impermeabilização, assim. Então, assim, isso são detalhes. Então, isso vai influenciar no orçamento. Se ele contrata quem vai executar direto, a pessoa vai lá, você quer que eu tire o piso? Eu tiro. Eu tiro o piso e coloco outro. E aí, amanhã, você paga o seu vizinho de baixo, né? Exatamente. Porque vai vazar. Então, essa é a minha parte, assim, né? De fazer essa interligação, de ligar uma conversa com a outra. Muitas vezes, do cliente final com o fornecedor, ele quer comprar um material, mas é também, por exemplo, a briga, né? O marceneiro e a pessoa Ele precisa ter essa consultoria, mármore, né? Sim. Ele precisa ter essa noção da composição do orçamento. Sim. Mas aí eu caí muito hoje para o lado residencial, que era algo que eu não trabalhava. Mas tem uma demanda gigantesca. Gigantesca. Então, assim, por que antes eu não enxergava? Porque eu via o meu mundo de obra comercial, de lojas maiores e tudo. Hoje não, mas assim, eu consigo também fazer para a pessoa que vai fazer ali a sua primeira loja, um galpão, né, que é um cliente final, mas também muito residencial. E começou a chegar isso. Então, hoje os meus parceiros eu tenho muitos contatos da área comercial, como hoje da área residencial. Então, eu tenho um empreiteiro que ele me chama para fazer um orçamento para ele. Automaticamente, eu estou trabalhando junto com ele. Então, eu já abri ali um contato. Então, amanhã tem um cliente final que chega para mim, eu já tenho um contato residencial. Sim. E aí, eu estou me aperfeiçoando. E essa rede vai aumentando. Vai aumentando. E você sabe que, assim, você fez me lembrar de uma questão.
Como eu trabalho com a área de manutenção, e aí uma coisa muito comum que acontece muito, que eu vejo constante, quando eu vou visitar o imóvel para fazer aquela vistoria, para fazer o levantamento do orçamento, a pessoa vem com uma ideia. E aí eu começo a conversar ali para saber, entender um pouco o universo dela, mas só nesse bate-papo e você observando, você já identifica algumas coisas. E você percebe que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não tem essa questão da consultoria, porque talvez ela não valorize. Infelizmente. Ela não valoriza essa consultoria, né? Essa informação. Eu posso pular essa parte. Não preciso desse profissional. Exatamente. Eu não vou precisar, não sei o quê. Só que o que acontece? Quando você fala assim, olha, você fez a reforma aqui, está te gerando um problema devido a uma reforma que você não teve uma orientação. E normalmente é infiltração e vazamento. A impermeabilização. Não fez a impermeabilização. Isso. Então, mas você não fez a impermeabilização? Eu chamei o pedreiro, ou não sei o quê, o conhecido e tal. Ele trocou o meu piso aí. Tá, mas ele não impermeabilizou. Ou pior, gastou o dinheiro, o material da impermeabilização, mas não fez um teste de estanqueidade. Exatamente, não fez teste. Não fez teste, gastou o material. Não, mas ele passou, eu vi, é um negócio preto, não é assim, pronto. Mas aí ele gastou o material e não fez o teste. Não houve teste. Não houve teste. Então, e aí falar, essa conversa, né, então... É muito importante. Eu falo, quantas vezes eu recebi ligação de... Tal pessoa me passou o seu contato, porque eu tô com o meu apartamento, e aí o síndico falou que eu preciso de um documento que chama RT. Você faz esse documento? Eu falo, não é eu faço esse documento. Esse documento, ele tá vinculado com toda uma assessoria. Mas isso vai custar... Não, mas eu só preciso do papel. Eu falo, não, eu não faço. Então, assim, e ali muita gente quer só o papel. Só o papel. Jamais. Só RT, só ter lá e deixar lá a cópia na portaria para poder fazer a obra. Mas aí, numa ligação, você explica um monte de coisa para a pessoa fala, você consegue fazer uma visita aqui pra mim? Né? Então, ela fala, puxa, ainda bem, né? Convenci, assim, consegui converter mais um, salvei mais um. Porque aí você vai lá e faz uma visita, e aí você mostra todo para ela o risco que ela ia correr. Aí você tem, poxa, você vai fazer seu apartamento. Aí você põe a marcenaria e você põe o pessoal do granito. Isso aqui é o granito, isso aqui é o marceneiro. Quem conversa? Quem realmente fala? Quem tudo é a responsabilidade de quem? E aí, quando há um problema, mas foi o pessoal da pintura, foi o pessoal, foi o serralheiro, foi não sei quem. E aí eles não voltam mais, e você fica ali... Então, o que eu entendi, a minha função é essa, né? Resolver esses problemas, é conversar um com o outro... E eu falo, e antes eu não... E aí você faz desculpa te cortar, você faz a gestão da obra nesse sentido. Nesse sentido. Então, se é uma obra, pode ser um apartamento, ou se é uma obra maior, a questão dos materiais. Então, poxa, desde de uma fundação, a contratação de uma estaca. Então, a pessoa está construindo uma casa. Ela vai construir quantas casas na vida dela? Uma. Muitas pessoas constroem mais, ainda bem. Exatamente. Mas é uma. Então, tá bom. Por que ela vai entender de estaca? Quem vai compatibilizar esse orçamento para ela? Porque ela fala, olha, me falaram que eu tenho que fazer um projeto de arquitetura e eu tenho que fazer um projeto de estrutural. Aí ela pega aqueles dois projetos, aqueles dois papéis, solta na obra e entrega para quem vai executar. Então, não tem a compatibilização, não tem quem vai ler aqueles projetos, quem vai fazer aquela leitura. Precisa de uma estaca. Então, ele acha uma, duas empresas, ele não consegue compatibilizar aqueles orçamentos. Por que ele vai entender de estaca para fazer uma casa? Né? Então, assim, o negócio dele é outro. Então, ele tem o comércio dele, ele tem a profissão dele. Ele não tem que entender de estaca. E eu estou ali para isso. Ele vai contratar alguém que possa viabilizar tudo isso. É a gestão de materiais. Então, aí hoje eu faço essa gestão de materiais também para o cliente. Então, só que antes, para mim, eu enxergava isso como tão comum, tão natural, parece que eu não sabia valorizar. E hoje você está conseguindo valorizar e aplicar isso. E aplicar isso, tá. E trabalhar. E na questão da contratação, porque qual que eu acho que a grande dificuldade dentro desse setor da construção civil, no geral, que é prestação de serviço, mão de obra, que é justamente essa parte, acho que complicada. É você conseguir gerir essa mão de obra. Sim. Aí é a bagagem, né? Foi esse tempo, assim, eu falo, poxa, ainda bem que eu gostava de obra, que eu gostava de ficar lá dentro do canteiro,
Então, porque a gente fala, apesar de ter um mestre de obra, mas eu tinha o contato direto, então eu fui pegando o jeito. O jeito de você se impor, para você ser respeitada naquilo que, né? Olha, eu tô te pedindo isso, você pode fazer? Se você não fizer, vai ser, não fiz, não faz. E aí você vai achando o jeito, né, da conversa. Que eu falo, eu não posso chegar na obra e querer impor. E achar que eu sou melhor do que as pessoas que estão trabalhando lá. E aí muitas vezes você acaba criando inimizade e aí é complicado. E eu não sou melhor. Então, assim, quantas coisas eu aprendi em obra com o pedreiro, com o mestre, né? Então, assim, com o pintor, muito. Mas aí algumas pessoas chegam lá naquele tom de aí não dá certo. E eu consegui. Me perguntar, tem uma fórmula? Não. Mas eu fui conseguindo, né? Fazer essa cobrança de uma forma certa. Então, eu consigo. Tem a mão de obra e eu cuido. Eu sei o jeito de pedir, ele vai fazer da forma como eu estou pedindo. Então, eu falo, trazer as pessoas para o nosso lado. E você sabe que uma das coisas que você fala, justamente isso que você acabou de falar, trazer as pessoas para o nosso lado. E uma das formas que eu vejo isso é você valorizando o profissional. Você dá esse valor, mostrar para ele o quanto ele tem valor, quanto que ele é importante dentro dessa peça, dessa engrenagem. Né? Porque muitas vezes ele se sente desvalorizado. E ele acha, porque eu não tive condição de estudar, o sonho dele era ser engenheiro. Mas ele não teve essa oportunidade, então ele é o mestre de obra. Eles falam como a doutora, a senhora, num tom de... Eu falo, gente, não, aquele tom distante, né? Distante. Eu falo, não existe isso. Né? Não tem. Vai trazer realmente para perto, mas é o dia a dia. Eu falo, gente, é igual aqui. Então, só que assim, hoje, como é a minha forma de trabalho, eu não tenho funcionários diretos, né, meu. Então, são colaboradores. E isso é importante para mim, porque assim, hoje eu estou numa obra que é com esse empreiteiro, é essa mão de obra, é a mão de obra dele. Amanhã eu estou em outra obra que é com outro empreiteiro, é outra mão de obra. Cada um. E eu falo, e ainda bem eu tenho essa bagagem, um jeito de poder conversar. Eu gosto muito de chamar as pessoas pelo nome, eu acho, né, muito... Então eu falo, minha memória hoje não é a mesma de 20 anos atrás, mas eu tento guardar o nome. Não é só a sua não, fica tranquila. E a gente tenta guardar o nome, e aí eu falo, essa questão do respeito, né? Você tratar, você conversa, fala, olha, eu preciso que fique assim, e aí você mostra uma foto. Porque às vezes você vendo só no projeto, não dá para imaginar, mas eu tô te pedindo, eu sempre tive comigo assim, eu tô te pedindo para fazer isso, por isso. Então, olha, eu tô pedindo para você fazer isso aqui agora, porque ele vai vir fazer isso aqui depois, e aí eu preciso. Então, não é só pedir, não é mandar. Eu acho que a diferença... Como que você vê hoje, nós estamos partindo por uma evolução, uma histórica, que é essa questão da inteligência artificial. Dentro desse setor, está se construindo muita coisa, porque a cada dia que você acessa a internet, você vê uma coisa nova. Todo dia está assim. E a inteligência artificial está mudando o rumo da história. Ela está mudando os conceitos, está mudando... Muitos setores estão tendo problema e também soluções. Né? Então, tem muito setor aí que está estão utilizando bastante a inteligência artificial, né? Está te ajudando muito. Mas como que você vê dentro da área da engenharia essa questão da inteligência artificial? Ela está ajudando legal? Como que está isso? Então, eu falo, para mão de obra, exatamente, que hoje tudo que você vai conversar com qualquer pessoa, ela fala assim, mas a mão de obra está muito difícil. Mas a mão de obra está muito difícil. Então, eu falo assim, eu acho que vai demorar, né, para a gente... começar a trazer ela para a mão de obra. Então, eu falo assim... para a mão de obra, acho que realmente... Dentro do meu trabalho, com orçamento, com projeto, eu já uso. Você já usa, já te facilita a vida. Já facilita a minha vida. Quanto tempo você demoraria hoje? Né? Por exemplo, existem projetos que eu desenvolvo que eu demoraria, por exemplo, 6 meses para desenvolver isso, pelo menos. Eu consigo fazer isso em menos de um mês. Esses dias eu fiz algo pequeno, mas assim, eu tinha que fazer um orçamento e era um reforço.
Então, o que eu faria naquela situação? Eu ia contatar um amigo, calculista, engenheiro, pedir para ele uma prévia e para eu poder considerar ali no meu orçamento, porque aquilo era algo específico. Eu falei, peraí. Então, eu fui lá na inteligência artificial, falei, olha, eu tenho uma situação assim, de um tamanho tal, o meu solo é isso, 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 porque eu tinha sondagem, o meu solo é assim, 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 e eu quero uma fundação. Ela me gerou tudo, e no final ela faz aquela pergunta assim, e aí O eu que coloquei mais para posso ela. fazer? Eu coloquei para ela, considere utilizando o programa de cálculo X, né? Que eu tenho lá algumas referências e isso e aquilo. E aí você vai completando as informações. Você quer que eu gere um projeto para você? Aí ela, Você em fala, nossa, DWG, em PDF. E ela me gerou ali o corte da fundação, a planta baixa, a especificação do ferro. Então, 6N1 com. Eu falei, gente, pronto. Então, assim, eu não precisei falar com meu amigo naquele momento, porque era para um orçamento. Então, assim, ele tem o tempo dele, que é muito valioso, e eu tinha que ficar esperando a resposta dele. Quando ele pudesse me passar aquilo, a inteligência artificial já me ajudou. já te ajuda. Mas mesmo assim, eu acho que assim, ela te ajuda muito, mas você tem que ter o O conhecimento. conhecimento. Então, Senão, ela por que eu consegui fazer isso? Porque durante aqueles 10 meses lá atrás, eu fui trabalhar no escritório de fundação, de projeto, de certo, fundação e estrutura. isso. Então, eu soube o nome do programa que eu queria que ela colocasse como referência, eu soube colocar algumas informações para ela, Específicas para ela específica. poder gerar o resultado. Exato. Então, hoje, até para fazer orçamento, eu brinco que ela é minha prova real, né? Quando você fazia você faz a conta de um jeito, aí você faz de outro. Fala, a inteligência artificial, ela é minha prova real. Eu não quero viciar jamais nela, porque ela não vai me substituir. É teu funcionário 24 horas. Isso, mas eu quero falar, olha, vê se isso aqui tá certo. E aí ela traz uma resposta que é igual à minha. Se ela me traz uma resposta diferente da minha, eu vou entender, eu vou falar, não, peraí, como que ela chegou naquela resposta? É como se você estivesse fazendo na escola ali com o seu amigo do lado. Por que a minha resposta é diferente da sua? Eu hoje enxergo dessa forma. Ela está ajudando bastante nesse sentido. Nesse sentido. Realmente, não a vou mão de confiar obra... nela. Ainda vai... Porque a mão de obra, ela lida com a parte de execução. De execução. Então, a questão de execução, que realmente, assim, muitas pessoas estão reclamando, estão questionando, muitos saindo do setor da mão de obra. Eles estão migrando para outras áreas. Por exemplo, o cara que trabalhava com obra, ele está trabalhando com Uber. Isso, Né? Então, assim, ele prefere trabalhar com Uber do que ir para obra, porque assim, existe o desgaste da obra, né? Ela vai trazer para a gente daqui a alguns anos os robôs, né? Então, assim, puxa, você vê um robô colocando piso, é fantástico, é rápido. Você fala, olha, ele não vai faltar, ele não vai... Mas eu olho, eu falo, eu quero ter esse problema, eu quero ter esse contato, eu quero ter esse problema. Mas acho que é um nicho que ainda vai, dentro desse setor, ainda vai demorar um pouco para as coisas acontecerem de forma prática. Isso, mas como você citou, a valorização. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que estão que trabalhavam com obra, e estão deixando de trabalhar, a gente tem pessoas que estão vindo. Porque eu falo assim, olha, se eu atuo de uma outra forma, mas eu brinco sempre dentro da obra assim, se eu tivesse que fazer algum serviço na obra, eu queria fazer uma especialização para colocar piso porcelanato ou forro de gesso. Tem coisa melhor que dar uma medição rápida, você faz o seu trabalho sozinho, a pessoa tá lá, o colocador de gesso, ele sobe no andaime dele, a pessoa entrega que o serviço dele não está vinculado com mais nenhum, ele vai fazer depois os cortes da luminária, tal. Colocador de piso. Existe alguns... Então, assim, tem algumas pessoas que também estão enchendo isso. Até que tem as escolas que antigamente não existia. Isso. Você vê, por exemplo, o Senai. O Senai, algumas semanas atrás, eu visitei uma unidade do Senai Tatuapé. Tá? Bem Obrigado focada. Aí pela recepção do Senai Tatuapé, pela minha visita ao Senai. Muitos cursos bacanas, muitos cursos Eles assim... Estão bem focados para a construção civil. Estão focados na área da construção civil, assim, muita coisa legal. Diversos cursos aí. Então, várias pessoas estão começando a adquirir conhecimento através das instituições. Então, assim, é um setor que até então não tinha muito isso. Então, você vê, hoje é um curso para colocador de porcelanato. Você quer coisa valiosa, você colocar uma peça de porcelanato de 1,20 por 1,20 e você saber fazer aquilo da forma correta, aplicar o material correto. Enfim, então,
tá tendo cada vez mais esses cursos. Então, assim como tem pessoas que estão saindo da construção civil para outras alternativas, também tem gente vindo para a construção civil por conta da valorização. O que eu acho é assim, durante muito tempo eles não foram valorizados, né? Mas a gente tem o trabalho... resquício disso. É que isso. Existe ainda, muitos que ainda estão, mas hoje tem muito treinamento, tem muito workshop, muita empresa dando esse suporte para essas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Coral, Souvenir, essas marcas, né? A indústria, né? O projeto que você acabou de divulgar. Isso. Né? De fotografia para pintores. Então... Exatamente. Então, assim, é uma forma de você divulgar um trabalho, fazer uma divulgação, trazer um pouco essas pessoas que até então se sentiam desvalorizadas, acho que não é um trabalho que dê valor a ela. Certo. Muito pelo contrário. Se eles soubessem o quanto a gente... Você vê assim, esse projeto aí, que é o projeto de fotografia, concurso fotográfico, tá, o pintor, que ele tem a ferramenta ali no dia a dia dele. É o dia a dia dele. É o dia a dia dele, ele já está ali. Então, assim, peraí, vamos lá. Você que é pintora, você já está na obra, você já está no dia a dia. Então, pega seu celular, tira a foto, manda pra gente, manda aí, participe desse concurso. Quero agradecer também o apoio da Atlas, né? Hoje eu estou vindo aqui a caráter, o apoio da Atlas nesse projeto. Valeu, muito obrigado pelo apoio também, né? E se tiver mais empresa para apoiar, melhor ainda. Melhor ainda. Né? E eu falo que um pouco do que acontece com eles estava acontecendo comigo. Então, quando eu falo assim, puxa, eu estava descontente com a engenharia, eu já estava... É um pouco deles. Só que, assim, eu tenho um conhecimento, algumas coisas que eu fui buscar alternativas. E eles não têm. Então, por isso que eles estão deixando a construção civil, ou começam a fazer um serviço... Mas está tendo uma grande mudança, né? Já está começando um movimento assim de mudança. Ainda bem. Já está acontecendo. Está tendo. Você vê que eu estava comentando. As palestras para esse pessoal, os workshops, os cursos de capacitação. Então, eles estão ficando mais capacitados. Então, tem cursos, por exemplo, o cara hoje tem a possibilidade de fazer um curso de efeito decorativo. De repente ele não sabe, não tem conhecimento, não tem noção de o que é uma marmorização, né? Marmorato, cimento queimado, outros ele efeitos. Ele faz a pintura convencional. Ele faz a pintura convencional e até então, mas ele tem a possibilidade de participar desses cursos. Hoje existe já instituições, escolas que já proporcionam isso. Sim, e eu acho, eu sempre me perguntei muito, por exemplo, do Senai, né? Ou outras instituições que você fala assim, eu como engenheira, por exemplo, eu quero um pintor para trabalhar comigo. Então, agora é a minha forma nova de trabalho. Então, eu quero ter parceria com um pintor. Eu queria ter um espaço que eu vou lá, bato lá na porta de uma instituição e falo, olha, você tem um curso aqui de pintor, mas assim, sem acesso, fácil. E eu queria participar porque eu queria daqui, tirar 2, 3 parceiros para trabalhar comigo. Então, eu sempre me falo assim, que lugar que a gente vai que eu consigo isso? Então, eu tenho isso dentro da área da construção civil ou qualquer outra área, né? Então, você pega qualquer área. Aonde nós podemos conseguir esses parceiros. Então, eu vou lá dentro olha, o Senai está tendo lá um curso de colocador de piso. Então, tem 30 pessoas naquela sala. Uma da minha função é divulgar isso para as pessoas que eu já conheço. Então, você é um ajudante? Olha, vai ter um curso lá que é para colocador de piso. Vai lá. Então, isso já é a minha primeira parte, a minha função. Mas o segundo lado tem o curso lá. Então, tem alguém que quer trabalhar, que ele quer começar, mas ele já está se especializando. Então, olha, vem cá, eu tenho aqui. E aí a gente vai fazer uma primeira, uma segunda obra junto, uma área menor, e aí você vai também sabendo que a pessoa vai ter as dificuldades. Até porque o cara que vai buscar um curso desse, ele está interessado em se aperfeiçoar. Em se aperfeiçoar. Ele está interessado a evoluir dentro do setor. Isso. Então, eu falo, precisava casar isso, né? Então, a gente pega instituições... É aquilo que a gente estava conversando, né? Mas eu já faço isso há 30 anos, minha família, meu avô, meu pai já faz isso. Desse jeito. É desse jeito. Não, então, olha, vai lá, né? E às vezes ele quer, porque, veja bem, se você for lá fazer esse curso, vai te ampliar, você vai poder fazer isso, isso, isso e isso. Mas eu acho que o importante, eu sempre tive isso comigo, é você mostrar para a pessoa onde ela pode chegar.
Então, quando até a gente abriu a loja, eu e meu marido, a gente falava muito isso. Eu falava, eu só vou ter um negócio se for para ele ser bom para todo mundo que está envolvido. Então, eu não consigo fazer uma obra se ela for boa só para mim ou for boa só para o proprietário. Eu não quero. Então, a loja até foi uma das coisas que eu falei, olha, aqui dentro eu vou conseguir oferecer para todos os meus funcionários tudo aquilo que eu sempre quis, que está no coração, que está... Porque, assim, é o lugar que as pessoas mais ficam. Então, elas ficam hoje mais dentro da obra do que na casa delas. Ela passa mais tempo na obra do que na casa, que ela do que com a família. Que ali é a casa dela. Então, assim, eu quero chegar na obra e não é uma cobrança, não é um ambiente artificial, um negócio que a pessoa tá ali, mas ela não quer estar. É um ambiente mais humanizado, né? Isso. Então, quer dizer, se você vai buscar isso dentro de um curso, é como você falou, a pessoa tá ali é porque ela já tá interessada. Ela já deu o primeiro passo. Sim. Só que eu falo que falta casar. Porque tem tanta gente que quer a oportunidade de trabalhar com a gente, de estar na obra, de, assim, né, modéstia à parte. Eu acho que mas, também assim, falta um pouco, assim, isso. talvez, de chegar essa informação nessa pessoa. E é isso que eu falo, falta esse casar, porque a pessoa que a gente está procurando na obra, enquanto engenheiro, arquiteto e tudo, ela existe. Só que ela também está trabalhando num lugar onde ela não é valorizada. Então, a gente precisa conseguir ter esse casamento. Acho que é um trabalho de formiguinha. De formiguinha. Porque é um trabalho que, assim, cada um faz um pouco. Isso. Né? Você desenvolve um projeto, o outro desenvolve outro, cada um faz uma coisa. Porque, assim, é o conjunto que consegue chegar nesse resultado. É igual, por exemplo, eu vou voltar aqui. O concurso fotográfico. O cara promover um concurso fotográfico dentro de um setor que já é meio complicado. Tá, mas qual é o benefício para essa pessoa, para ele? Pô, ele tem uma visão de olhar para o trabalho dele, de fotografar, mexer no celular, né? Porque ele vai melhorar a foto dele para ele poder postar, porque a postagem é um currículo. Nas redes sociais dele. É um portfólio nas redes sociais. Porque hoje o profissional utiliza o quê? Um Instagram, um Facebook, um YouTube para divulgar o trabalho dele. E aí depois vai ter essa amostra itinerante, por exemplo, nesse projeto, que é exatamente o que eu acabei de falar. Então, assim, olha vai a valorização. estar dentro do Senai. O nome dele vai estar lá. O nome da pessoa vai estar lá. Então, a foto, o cara vai olhar assim, nossa, olha a minha foto aqui. Porque eu sinto assim, por exemplo, a gente tem, dentro da arquitetura, a gente tem um projeto da Casa Cor. Né? Então, tem lá o nome dos arquitetos que fizeram aquele ambiente. Eu queria que ali tivesse o nome dos profissionais que estavam envolvidos. A foto. Cadê uma parede que está a foto das pessoas? Foto dessas que colocou pessoas. O piso, que fez aquela pintura. Porque, assim, para o projeto acontecer, ficar bonito, teve muita gente. Não é só a ideia. Tem, sim, a questão do gerenciar, que hoje é o meu papel. Se tá ali, falta, é um detalhezinho que tira toda a beleza, lógico. Mas, assim, quem fez? Porque a pessoa que foi ali, conseguiu fazer aquele ambiente tão bonito e colocou aquela iluminação e fez o corte do forro certinho e tal. Você sabe que você me fez lembrar uma situação que eu já ouvi pessoas falarem para mim, pessoas mais... Né, quando eu era mais jovem. Aquele edifício ali, o meu pai ajudou a construir. Isso. Sabe aquele edifício ali famoso, né? Que você passa ali no dia a dia? Aquele prédio ali, meu pai fez parte da equipe que construiu aquele edifício. Muitos então, casos. Assim, e aí fica isso dentro da pessoa, da família, essa informação. Mas o nome do engenheiro e do arquiteto está lá na placa. Está na placa. O nome dele não. São não. Os desconhecidos que foram importantes para aquela obra acontecer. Então, um evento como esse que você acabou de divulgar, vai ter exatamente isso. Vai estar ali o nome do pintor. É o nome do pintor. O nome do pintor. É o nome da pessoa que estava ali na obra. Do dono do apartamento. Porque não é a melhor câmera fotográfica, não é o melhor celular. Você não está buscando qual é o melhor equipamento. Não é o melhor fotógrafo. Não, o fotógrafo... Não é o fotógrafo. O objetivo... Gente, a gente não está buscando um fotógrafo, porque o fotógrafo ele já trabalha com isso. Ele já atua nessa área. Não. Estamos buscando quem? O cara que está na obra. O dia a dia da obra. É o olhar dele. Como é que ele enxerga o trabalho dele. Como que ele vê o trabalho dele. E trazer isso para que
ele sinta essa importância, E ele vai o ter quanto ele é contato. importante no processo. Exato. Com outros pintores, e aí eles vão conversar, então eles vão, ele não tá sozinho, né? Porque Não às tá vezes sozinho. uma obra tem um pintor, tem um azulejista, não, você vai colocar vários pintores para conversar e aí acaba um pouco daquela ideia da concorrência. Não tem. É exatamente para que ele entenda que tem. É o que normalmente eu converso. Eu participo de grupos de pintores e eu converso. Eu tenho essa questão de estar frente a frente com o pessoal, até por questão de estar dando palestra, de dar workshops. Assim, alguns acabam ligando para mim para pedir orientação por algum assunto. Então você acaba tendo um pouco mais de contato. Então, e eu acabo conversando com eles, passando todas essas informações e falando o quanto é importante. E não existe essa questão o concorrente. Não, cara. Não tem. Olha para a cidade, olha a quantidade de imóveis que existe na cidade. Isso mesmo. Aonde está a sua concorrência? Tem espaço para todo. Tá faltando. Eu estou sem trabalho. Não tem. Cara, você está sem trabalho. Olha o quanto de imóveis estão precisando ser de manutenção. A pessoa que está sem o trabalho é que está faltando esse casamento. Porque tem um monte de gente procurando o trabalho dele. Um monte de gente precisando. Um monte de gente procurando o trabalho dele. Então ele precisa mostrar, ir atrás. Você tem hoje lojas de materiais de construção específicos, né? Ou tinta, azulejo, enfim, que tem ali. Você deixa o cartãozinho. Então fica o cartão da pessoa. Tem espaço para ele poder divulgar Você vai comprar um material, acabamento de cimento queimado. Então, poxa, eu quero, tá no meu projeto, tá pedindo, mas você tem quem executa? E aí aquela loja de tinta tem ali uma pessoa. Muitas vezes acontece isso. A própria loja indica o profissional. Por quê? Porque ela treinou. Porque ela também não vai colocar o nome dela, indicar uma pessoa, um profissional que ela não confia, que ela não conhece o trabalho. Mas a atuação do treinamento, vejo assim, a indústria, né? Porque quem dá o treinamento é a indústria. A indústria. Né? A loja ela é só o mecanismo de passagem. Ela é quem proporciona isso no ambiente dela. Então, a indústria vai lá com o produto dela, então tem diversos produtos, né? Faz campanha, uma manta líquida. O cara vai lá mostrar como que a manta líquida reage em um determinado ambiente. Explicar sobre a aplicação da manta líquida, explicar sobre a aplicação de uma tinta. E hoje existe uma variação muito grande de produtos. Muita. Tem tinta para toda a situação. Toda a situação. Então, aí quando você vai fazer o orçamento, a pessoa chega lá. É só passar uma tinta aqui? Isso, exato. É só passar uma tinta? Não, não é só passar uma tinta. Qual tinta? Tá, primeiro assim, você tem que analisar o ambiente, você tem que ver se não existe nenhum problema que precisa ser tratado. Sim. Né? Que tipo de tinta, o ambiente, composição de ambiente. Se eu volto para o meu orçamento, tem uma coisa que me consome, que é escrito assim, cor a definir. Então, você volta para o orçamento, você fala, peraí, eu tenho uma tinta branca, cinza, padrão ali que custa X, e aí ele me pede uma cor que quando você coloca aquilo ali para personalizar, custa uma fortuna. Exatamente. Então, por exemplo, você citou aí, cor a definir. Existem as cores que são cores padrões, né? Sim. Ela tem uma faixa de preço. E tem as cores que tem a pigmentação. Sim. Que exige mais pigmento. Essas cores normalmente são mais caras. Então, por exemplo, você pega uma cor, vou dar um exemplo, um algodão egípcio, um crômio, uma cor branca, uma palha, as triviais. Isso. É uma cor comum. Então, tem uma média de preço. Ok. Você consegue, dentro dessa, você consegue gerar uma média de preço. De repente, o cara fala assim, não, eu quero a cor cerâmica. Quero a cor tem X. Tem um negocinho ali que... Só que essa cor, ela é eu quero a cor X da marca tal. Pô, peraí, essa cor exige... Por que ela é mais cara? Tem muito mais pigmento. Muito mais pigmento. E às vezes para você... A gente fugiu completamente, né? Assim, para você pintar essa parede aqui, então você ia usar um balde, né? Um galão de 3,6. Mas aí a parede é um pouquinho maior, eu faço a conta e falo, 1 galão não vai dar. Não dá. Então a pessoa tem que comprar mais 1 galão por conta de um pedacinho de nada da parede. E na hora que ela foi fazer a conta dela ali, ela ia falar, 1 galão vai dar. 1 galão dá. Não vai dar. Ou aí você já tem que partir para uma lata. Então, assim, essa é a questão do orçamento, né? E às vezes acontece isso, você dá um orçamento para o cliente, junto com o orçamento você compõe o material. Aí o cliente ele te questiona o porquê daquele valor. Sim. Nossa, mas
Tudo isso, então vamos fazer o seguinte, você compra o material e eu te forneço Aí só a mão ele de obra. sente. No meio do caminho ele quer... Aí ele fala, ai, não, vamos fazer o seguinte, não, você compra o material. Isso mesmo. Então ele não entende Ele não que entende. comprar o material, e às vezes ele quer parcelar, principalmente condomínio, quer parcelar o serviço. Essa Ele não paga de uma vez. experiência, Então ele você vai ter que precisa. comprar o material e muitas vezes você não compra parcelado. Não, a gente tem alguns contatos direto, mas assim, é à vista, né? É à vista, então você não vista. compra. Você não vai ficar pegando seu cartão pessoal e parcelando, Sim, né? sim. Senão você vai ficar se Essa é a endividando. diferença do orçamento, né? É, Fala, o orçamento. então você tem que matar o assunto. Aham. E aí é o que acontece, a composição disso, claro que fica mais caro o orçamento com o material, claro. Sim. Porque você tem que comprar o material. Mas é o conhecimento, né? E às vezes o pintor ele olha e fala, um galão dá. E aí não dá, né? Mas É a verdade. gente acabou fugindo. E aí, vamos lá, vamos só Retomar aqui, vamos retomar, senão a gente... Dentro dessa área, então você se encontrou na área da consultoria. Da consultoria. Hoje é a consultoria. Aí tem, assim, eu fiz a pós-graduação, né, para laudo, perícias, em gestão de contratos. A parte de gestão de contratos eu uso bastante, mas a parte de laudos, não. Eu falo que é o lado que eu falo, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo porque, assim, o que eu percebi é que você consegue ali uma redação de laudo, você tem uma experiência, mas eu preciso ter uma bagagem. Então, assim, para você fazer um laudo, eu vou fazer um laudo, aparece um laudo de solo. Poxa, eu preciso entender de solo. E a engenharia, ela é muito ampla. Então, eu acho que daria certo se você tem parceiros, né? Você tem profissionais que trabalham. Então, eu sou especializada nisso, o outro é especializado naquilo. E eu falo que eu sou uma engenheira generalista, né? No sentido, assim, daquele termo de shape, de que você... Eu sei de tudo um pouco, eu tenho conhecimento de várias coisas e sou especialista em uma determinada. Então, a minha parte é orçamento. Bacana. Né? Então, assim, eu tive que entender... E aí eu falo, puxa, eu não vou usar a pós-graduação, é uma área que me interessa. Por quê? Porque eu gosto muito de fazer a vistoria prévia de vizinhos. O laudo de vistoria prévio. Então, vou começar uma obra, eu tenho cuidado, olha, eu vou incluir aqui o preço do laudo, que eu vou lá, eu vou visitar os seus vizinhos, que é para a hora que a gente começar a bater estaca aqui, o seu vizinho não vir falar que a fissura que tinha lá foi a gente que causou. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Então, eu falei, puxa, eu vou fazer a pós voltada nisso. Mas aí eu tive que entender que eu falei, não, se for um laudo voltado para orçamento, para um cronograma, algumas coisas que acontece sim, tudo bem. Mas fora isso, não. Então, eu tive que entender que eu falo, olha, essa parte aqui ficou no conhecimento mesmo, mas eu não vou atuar. Não vou atuar com isso. Né? Mas você está tendo assim, bastante procura? Você está sentindo que o público, ele está tendo um pouco mais de procura? Porque, assim, existe muita resistência das pessoas por buscarem uma consultoria. Ainda tem. Ainda tem. Aumentou, assim, tá mais, né? Tá mais popular. Eu acho que as redes sociais trouxe muito isso. Né? E assim, e tem também a questão do você consegue aí, vamos lá, se o pessoal que está em casa lá quiser te contratar, você consegue atender uma demanda aí? Como é que tá a sua agenda? A agenda tá... Ainda dá? Ainda dá. E eu falo sempre assim, gente, eu só vou... aceitar aquilo que eu sou capaz, tenho condição de fazer. Você tem condição. Eu acho que essa é uma das coisas essenciais, assim, que se eu falar que eu faço, é porque eu dou conta. Então, sim, podem podem te chamar. Podem fazer o Aí contato. eu vou deixar, legal. E eu, inclusive, vou deixar o contato da Priscila, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vocês quiserem entrar em contato com ela, pedirem aí uma consultoria, para fazer ou reforma, ou fazer do zero? Do zero. Ou mesmo uma reforma. Isso, porque a parte de construção ou obra completa. Então, poxa, eu tenho um terreno, mas eu não quero aquela dor de cabeça ali de cuidar da obra e tal. Então, é completo. Então, a gente tem os parceiros que a gente vai fazer. Como eu falei, a mão de obra não é direta minha, mas eu tenho já você já tem esse expertise você já tá... E aí vai os fornecedores, o tipo de material, né? Eu falo, então todo esse tempo aí a bagagem Estamos chegando no final, você vê? Poxa vida, muito rápido. Você vê que coisa, né? Muito rápido. Meu Deus. Bate-papo muito bom. É porque é muita informação. Espero que tenha sido assim, a gente fala, né? Proveitoso. Sim. Eu acho que...
extrair. É muita informação, a gente, assim, às vezes acaba não conseguindo falar mais coisa, né? A gente quer falar mais, às vezes, mas o tempo, né? A gente, muitas vezes, tem que respeitar o tempo, né? O tempo, sim, É. sim. Até, assim, para as pessoas também, assim, mas foi bastante proveitoso esse papo aí, né? Obrigada. Conversar sobre essa questão do empreendedorismo, Essa transição. essa transição da a o coragem CLT, de a deixar... coragem de investir no novo negócio e o momento de repente, deixar esse negócio e seguir outro caminho. Outro caminho, mas eu falo de ter deixado o CLT aí depois de 20 anos, foi que, assim, quebrar uma barreira. E assim, agora e poder colocar em prática tudo aquilo. Por exemplo, bacana. Né, a gente, muito rápido, assim, agora eu estou especializando aí na parte para residencial. Então, fazendo cursos para maquete 3D, que era algo que antes não tinha essa demanda. Tenho agora um curso de iluminação para residência. Então, eu estou tendo motivos para buscar algo novo. Né? Então, isso não tem preço. Não né? tem, é verdade. Não tem preço. E olha, sucesso para você, né? Espero que venha aí também bons contatos para você, Obrigada. Né? Bons contatos através desse podcast. E assim, é uma troca, porque com a nossa conversa antes aqui e durante, né? Então, assim, me abriu de novo, mais um monte de coisas e anotações que já foram feitas aqui, né? Porque, assim, a sua vivência, a sua experiência, essa questão dos projetos, de interação, como esse projeto que você está colocando agora da fotografia, então, vai me trazer para mais perto. E é o que eu estava buscando, que é onde eu busco o profissional. Então, agora eu vou buscar um pintor. Te deu um insight aí. Me deu um insight. Que legal. Exatamente, bacana uma troca muito boa. Que Obrigada. Bacana. Não, legal. Fico muito feliz também de ter agregado algo aí para você. Obrigada. Muito bacana. Com certeza, né? E assim, o contato com você agora que permanece. Né? Sim. Ó, pode ter certeza. Quando precisar de uma consultoria, já sei quem chamar. E aí você é uma pessoa que eu já vi assim que é muito diferente, né? Do que eu costumo. A sua bagagem é muito diferente da minha, então a gente sempre agrega, com certeza. Que bom, que bom. A gente está sempre, né? A nossa rede de contatos ela tem que ampliar. A gente precisa, né, estar buscando pessoas, se alinhando pessoas que possam agregar na nossa vida, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Eu falo que só faz sentido, né, só faz sentido que você esteja na vida de alguém se você agrega, e só faz sentido exatamente. Eu dedicar o meu tempo se essa pessoa agrega na minha vida. Hoje é isso, né, e o agregar é de várias formas, né? Sempre. É isso aí. Então, é isso. Então, muito bom. Obrigada. Obrigado mais uma vez, né? Obrigada vocês. Gente, ficamos por aqui, né? Mais um podcast. Agradeço a presença da Priscila, por toda essa bagagem dela também, né? Por toda a informação que ela deixou aqui pra gente nesse episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer seus comentários. Quem quiser fazer perguntas para a Priscila, faça sua pergunta, para que ela possa responder também. Quem tiver dúvidas, como que funciona a consultoria dela, faça suas perguntas, seus comentários. Não esqueçam, faça a sua inscrição, faça sua pré-inscrição no concurso fotográfico e bora lá, que tem muita coisa ainda para fazer, tá bom? Até o próximo podcast. Um grande abraço a todos e mais uma vez obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau.